Fala, meus amigos e minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. A gente vai trazer atualizações, como estão os casos envolvendo manipulação de resultados, apostas esportivas de Bruno Henrique, jogador do Flamengo, Lucas Paquetá e o caso também do Luiz Henrique. A gente vai trazer atualização para vocês, tá certo? Vamos falar também sobre eliminatórias da Copa do Mundo. Hoje tem Brasil e Argentina, tem seleção uruguaia, tem Paraguai, enfim. E Thiago Almada, grande craque da seleção argentina, que vai jogar no lugar do Messi, reencontra a sua casa. Mas ele é de Forteapate, mas vai reencontrar o local onde brilhou com a camisa do Botafogo, o MAS Monumental. A gente vai falar sobre isso e muito mais depois da vinheta. Quero agradecer, somos mais de 41 mil inscritos aqui no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Muito obrigado pela sua inscrição, obrigado pelo seu like. Se você gosta desses conteúdos sobre bastidores do mundo do futebol, tudo que rola por trás das cortinas desse esporte tão amado por nós brasileiros, você tem que se inscrever aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. E a gente vai hoje falar sobre os casos de manipulação de resultados envolvendo o Bruno Henrique, o Luiz Henrique e o Lucas Paquetá. Bom, vou começar aí pelo caso que está movimentando o poder público atualmente no Brasil, que é o caso do Bruno Henrique. Muito sério, Polícia Federal, Ministério Público do Distrito Federal extremamente imbuídos em resolver essa investigação envolvendo o jogador do Flamengo que, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, deliberadamente forçou um cartão na partida Flamengo e Santos em 2019, favorecendo a muitos apostadores, inclusive familiares, pessoas da sua cidade, né? Eu trouxe aqui há mais ou menos 2 semanas, né, um resumo do caso Bruno Henrique. E o caso do Bruno Henrique é um caso em que essa atitude deliberada do jogador teve uma influência direta em recepção de valores via casa de apostas de pessoas muito ligadas ao Bruno Henrique, pessoas da cidade do Bruno Henrique, e não eram apostadores recorrentes, pessoas que tiveram seus cadastros em casas de apostas realizadas naquela semana, muitos naquele dia, ou seja, estavam realmente voltadas para esse jogo, para esse lance, havendo um número muito alto de apostas nesse cartão do Bruno Henrique e envolvimento direto de pessoas ligadas à sua família. Em novembro, a Polícia Federal simplesmente fez uma busca e apreensão de elementos ligados ao jogador, computadores, celulares, e a Polícia Federal emitiu um relatório preliminar, tá? E o relatório final da investigação da polícia estará pronto em 27 dias. 27 dias a contar de hoje. Pelo menos esse é o planejamento da Polícia Federal, tá? O Ministério Público do Distrito Federal ainda quer ouvir o jogador, pretende uma investigação mais minuciosa, mas a Polícia Federal diz que em 27 dias emite ao Ministério Público esse relatório final com a conclusão da investigação. O jogador, por enquanto, não está atuando, mas não por qualquer punição, simplesmente por lesão. E parece que isso tudo que está acontecendo não está mexendo muito com a cabeça do Bruno Henrique, não. Ele está focado, ele está jogando, tem feito gols, né? Foi campeão, mas a gente sabe que, de certa forma, há um envolvimento. Como há também o do Lucas Paquetá. E aí o caso do Lucas Paquetá, não vou dizer que é mais grave, porém o Lucas Paquetá já está em julgamento, tá? Vocês estão vendo o Lucas sumido, não tem falado muita coisa, e na Inglaterra o julgamento já começou. Ele alega inocência, que vai até as últimas instâncias para provar a sua inocência, mas o caso do Lucas Paquetá pode ter um desfecho negativo para a carreira do atleta, já que a previsão do julgamento que já começou lá na Inglaterra é de 3 semanas. Temos aí mais
2 semanas para o desfecho do julgamento do Lucas Paquetá, que pode ser, sim, banido do esporte. Lamentável. Como é que está a situação do Luiz Henrique? Muita gente, né, faz suas conclusões de que o Luiz Henrique foi para o futebol russo para fugir de alguma punição. Todavia, não há nenhuma investigação rolando em torno do que aconteceu com o Luiz Henrique. O Ministério Público de Goiás enviou algumas documentações pedindo que a Federação Espanhola reabrisse o caso do Luiz Henrique e revisse as suas conclusões acerca do caso Luiz Henrique lá no futebol espanhol, porque o Luiz Henrique também foi acusado, né, foi suspeito de tomar cartão amarelo e beneficiar um grupo de apostadores, incluindo até pessoas ligadas à família do Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá está quase sempre... O nome do Lucas Paquetá, né, está envolvido aí nessas questões. O jogador em si, aí a Inglaterra, é a justiça, é a federação, são aqueles que estão investigando que vão dizer, não somos nós, né? Mas a Federação Espanhola não viu indícios para reabrir a investigação contra o Luiz Henrique. No momento, nem a CPI de manipulação de resultados aqui no Brasil quis ouvir o Luiz Henrique. Ela quis ouvir o tio do Lucas Paquetá, que foi quem recebeu quantias e repassou Pix para algumas pessoas, incluindo o Luiz Henrique. E por que esse caso não foi reaberto? Por que há uma investigação envolvendo o Bruno Henrique? Por que o Lucas Paquetá pode ser banido? E o Luiz Henrique, por enquanto, nada acontece em relação a ele. Simplesmente porque o fato de alguém ter enviado um Pix para a conta do jogador é indício, mas não é prova. É como se alguém, vamos lá, eu ganho mensalmente, vou colocar aqui, né, supondo, 5 milhões por mês. E aí, mesmo se eu ganhasse, vamos lá, 1,5 milhão por mês, que não é o caso do Luiz Henrique, ganha muito mais. Alguém deposita 30 mil na minha conta. É como se você ganhasse um salário mínimo e alguém depositasse R$3 na sua conta. Provavelmente você não vai ver. Provavelmente você não vai nem sentir a diferença no orçamento, no saldo da sua conta bancária. E nem deve ser o Luiz Henrique, cá para nós, que faz a gestão do dinheiro que entra e sai da conta, né? O fato, a defesa do Luiz Henrique lá na Espanha foi que não, o cartão amarelo não foi visando manipular. Não tinha ninguém ligado ao Luiz Henrique envolvido nas manipulações. Não tinha nenhuma pessoa ligada ao Luiz Henrique, tá? E aí, por que é preciso ouvir o tio do Lucas Paquetá? Para saber o motivo pelo qual esse Pix foi enviado. Foi para incriminar o jogador? Foi uma espécie de, muito obrigado por você ter feito isso, estou te retribuindo aqui, mas o fato de eu achar que você fez isso não significa que você tenha feito para me beneficiar, né? Muitas vezes eu sou grato a alguém, obrigado por você ter feito isso, me ajudou muito, te ajudei, caramba, nem sabia, tal. A justiça espanhola não encontrou indícios e provas que ligassem o Luiz Henrique a grupos de apostadores. A justiça inglesa encontrou. A Federação Inglesa, aqueles que estão investigando, encontraram ligação entre o Lucas Paquetá e os apostadores. A Polícia Federal e o Ministério Público do Distrito Federal encontraram indícios que ligam o Bruno Henrique aos apostadores. Por isso que, nesse momento, Luiz Henrique não tem nada que o desabone. Tem essa questão do Pix, mas que não foi visto pelas autoridades como algo que funcionasse como prova para incriminar o jogador, tá certo? Então, no momento, não há nada aí contra o Luiz Henrique, tá certo? Hoje tem Brasil e Argentina, hoje tem várias partidas de eliminatórias sul-americanas e destaque para Thiago Almada, que hoje deve assumir a função do Messi, foi muito bem contra o Uruguai, fez um golaço, destaque na imprensa mundial,
Thiago Almada reencontra o local onde ganhou o seu título mais importante até então, a Libertadores da América. Almada que brilhou na final contra o Atlético Mineiro, fazendo inclusive o tempo parar. Almada fez o tempo parar na jogada do primeiro gol do Luiz Henrique, falando aqui do Luiz Henrique, agora falando do Thiago Almada, reencontra o local onde fez história. Vai reencontrar o Mas Monumental. Ninguém mais íntimo do Mas Monumental nesse momento, emocionalmente, do que Thiago Almada. Terá excelentes memórias para poder reavivá-las na partida Argentina e Brasil. E o Brasil vai ter que assumir a bronca das declarações do Rafinha, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente espera um grande jogo nessas eliminatórias da Copa do Mundo. Fico por aqui, até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol. Valeu!